Boa noite, boa noite a todos que nos acompanham nos estudos do Grupo Espírita Mensageiros, que nesse momento todos nós possamos, irmanados nesse sentimento cristão, realizarmos juntos no estudo da noite de hoje e que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração para recebermos todas as bênçãos que são endereçadas a todos nós nesse momento. Então, para iniciar, vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, querido Deus, querida Maria, Mãe de todos nós, envolva-nos com a sua luz de amor e de paz, que todo o nosso lar e a nossa família possa receber essas bênçãos do mais alto, que possamos nesse momento, com o pensamento elevado a Deus, agradecer pelas nossas vidas, agradecer pela oportunidade bendita do estudo do Evangelho de Jesus, agradecer pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, agradecer pela doutrina espírita em nossas vidas, que tanto esclarecimento e tanto consolo traz a todos nós, que nesse momento uma chuva de bênçãos envolva o nosso lar, trazendo muita luz, muita paz e equilíbrio a todos nós. Que o Mestre Jesus esteja presente entre nós, trazendo sabedoria, iluminando o nosso caminho, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, as nossas forças, nos auxiliando a passarmos por todas as lições da nossa vida com amor, com paciência e com perseverança. Que o Mestre Jesus abençoe o nosso estudo na noite de hoje e que nós possamos estar na mesma sintonia dos trabalhadores do Grupo Espírita Mensageiros que nesse momento realizam a reunião presencial do estudo de quarta-feira. Que o Mestre Jesus abençoe e nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos estudar sobre um tema que é sempre muito importante para a nossa reflexão. Hoje nós vamos falar sobre a família, a nossa família. E para iniciarmos o estudo da noite de hoje, eu vou falar para vocês sobre uma história que aconteceu com o Mestre Jesus e seu discípulo Pedro. Então, naquela noite, o Pedro estava inquieto, estava aborrecido. E o Mestre Jesus perguntou por que ele estava assim. E ele explicou para Jesus que durante o dia, dois familiares seus, familiares de Pedro, que eram familiares rudes e de difícil convivência, foram atrás de Pedro. Um tio que estava o acusando de dilapidar os bens da sua família e um primo que ameaçava esbofetear o Pedro. E o Mestre Jesus perguntou: Pedro, e o que você fez? E Pedro, explicou para Jesus que ele falou umas verdades, digamos assim, para os seus parentes, disse que o tio
era um sovina e o primo era um mentiroso e que ele chamou os dois de hipócritas na frente de todo mundo e resolveu aquele assunto e não se arrependeu de ter feito isso. Após alguns instantes de silêncio, o Mestre Jesus disse assim para Pedro: Pedro, quando um carpinteiro quer construir uma casa, o que ele faz? E Pedro falou meio aborrecido: ora, ele trabalha. E o Mestre Jesus continuou: e o que ele utiliza para construir uma casa? E Pedro respondeu: ele utiliza ferramentas. O Mestre Jesus ponderou alguns instantes e disse a Pedro: Pedro, as pessoas que convivem conosco são os primeiros e mais importantes instrumentos que Deus coloca em nossas vidas para construirmos o reino do céu em nós. Os parentes difíceis servem como um martelo ou um serrote, que são muito úteis para a nossa reforma íntima. E Pedro continuou um pouco inquieto e o Mestre Jesus seguiu com a sua lição. Aquele que é mal conosco é um desafio que nos põe a bondade à prova. Quem é ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. E quem é doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Depois daqueles ensinamentos, um silêncio pairou na sala onde todos estavam. Que grande lição! Eu até vou repetir aqui para que nós possamos gravar na nossa mente e no nosso coração. As pessoas com as quais convivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Então, depois dessa lição, que nós possamos lembrar disso na nossa convivência diária, principalmente com a nossa família, que são as pessoas que mais convivem conosco. Quando passamos por situações que achamos difíceis, que nos provocam chateação, irritação, que nós possamos lembrar: esse é o instrumento que Deus colocou em minha vida para que eu possa construir o reino dos céus dentro de mim. Muitas vezes, fora do nosso lar, é muito mais fácil ajudarmos quem está em necessidade, é muito mais fácil perdoarmos alguma agressão, é muito mais fácil socorrermos o enfermo que está caído à rua, mas é dentro do nosso lar que somos desafiados o tempo todo para sermos paciência, perdão, apoio, abnegação, devotamento. Eu vou repetir. É dentro de casa que somos colocados à prova constantemente para o exercício, para sermos a paciência, o perdão, o apoio, a compreensão, a abnegação e o devotamento. Assim como o Mestre Jesus ensinou a Pedro: aquele que nos prejudica
É um desafio que nos põe a bondade à prova. Aquele que é ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. Aquele que está doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Em cada companheiro da nossa família, nós temos um livro de lições para aprender. Aprender a exercitar a humildade e o serviço. Deus coloca junto conosco as pessoas com as quais nós já convivemos em vidas passadas. Coloca junto conosco para evoluirmos pessoas que foram nossos desafetos do passado, pessoas as quais nós prejudicamos, as quais nos prejudicaram. Também coloca, com a sua infinita misericórdia, pessoas amigas com as quais nós temos afinidade, muitas que nos apoiam, que nos ajudam. E também Deus também coloca junto conosco também pessoas amigas, mas que erraram junto conosco em outras vidas e que nós precisamos nos unir, nos apoiar para aprender, para evoluir. Reencarnam na mesma família para evoluir juntos através do exercício do amor diário, as atitudes de amor para que nós possamos aprender na convivência a nos amar, a perdoar as ofensas, aprender a termos paciência, aprender a sermos humildes. Tudo isso é para lapidar o nosso orgulho. Quantas vezes nós agimos como o Pedro na história e ficamos irritados e falamos algumas verdades e criticamos aquele familiar, em vez de assumirmos uma postura de aprendizado. Quantas vezes nós nos fechamos para nos proteger e criamos um muro que dificulta a convivência, que dificulta o diálogo. Quantas vezes nós achamos que estamos com a razão, esquecendo que nós também erramos, apontamos o dedo para o outro e achamos que estamos certos. Quantas vezes perguntamos, por que viemos nessa família para conviver com essas pessoas? Na doutrina espírita, nós aprendemos que nada é por acaso. Se Deus permite essa convivência, que é mais difícil, é para que nós possamos aprender na convivência uns com os outros, a tolerarmos as diferenças, a cedermos, nas nossas manias, de querermos que tudo seja do nosso jeito, aprendermos a perdoar, a amar, a termos paciência, da mesma maneira que nós precisamos do amor, do perdão e da paciência de todos que convivem conosco e que sabem das nossas dificuldades, dos nossos defeitos. Jesus ensinou a Pedro que as pessoas que convivem conosco são semelhantes aos instrumentos que um carpinteiro usa para construir uma casa. Então, se nós queremos construir o reino do céu em nós temos as ferramentas da convivência diária para quê? Para lapidar o nosso orgulho. O que significa construir o reino dos céus em nós? Construir o reino dos céus em nós significa a vitória do amor, a vitória sobre o nosso orgulho. O reino de nós significa a paz, o amor e a alegria habitando dentro de nós. É como se estivéssemos vivendo o paraíso.
para que isso aconteça, quanto ainda temos que aprender. E nessa lição de Jesus, aprendemos que durante a convivência com todas as pessoas do nosso dia a dia, e em especial com os nossos familiares, nós precisamos aprender essas lições. Nós aprendemos, junto com a doutrina espírita, que nada é por acaso, que nós nascemos no local, nas circunstâncias e na família que nós necessitamos para aprender e evoluir. Muitas vezes somos nós que no passado fomos agressores, nós que prejudicamos alguém da nossa família de hoje. E Deus permite que nós viemos juntos para que esse parentesco nos auxilie a perdoar. Muitas vezes aquele parente, às vezes aquele filho que está sempre nos cobrando algo, foi a pessoa que nós prejudicamos no passado, é que a gente não se lembra. Na misericórdia de Deus, nós não lembramos os nossos erros do passado, porque muitas vezes nós não temos condições, que a culpa seria paralisante. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, nós vamos estudar nas instruções dos Espíritos. O Espírito de Santo Agostinho vem explicar para nós os laços de família, o parentesco espiritual, o parentesco corporal e os nossos deveres, as nossas obrigações dentro da nossa família. O primeiro dever que nós temos dentro da nossa família é sermos gratos às pessoas que possibilitaram a nossa vida aqui na Terra, que são o nosso pai e a nossa mãe. Através do nosso pai e da nossa mãe, que foi permitido, que nós voltássemos para esse mundo nessa encarnação. Então nós devemos ser gratos ao nosso pai e à nossa mãe pela nossa vida, pela oportunidade dessa encarnação, independente de como é a nossa convivência ou como foi a nossa convivência com os nossos pais. Eles nos deram a vida. E da mesma maneira que cuidaram de nós na nossa infância, quando os nossos pais chegam à velhice e necessitam de cuidados, através da nossa gratidão, nós vamos cuidar dos nossos pais também, suprindo as suas necessidades e as suas carências. É um dever filial. E se nós, temos crianças na família, se são os nossos filhos, se são os nossos netos, nossos sobrinhos, nós temos um dever muito grande para ajudar na formação dessa criança. Para isso, eu vou ler aqui um trechinho desse capítulo, que é um capítulo muito bonito e é um ensinamento muito importante. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda?
Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Então, é muito importante que nós, adultos, orientemos a criança que está no início, da sua encarnação, a seguir o caminho do bem, ensinarmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre honestidade, sobre a bondade, o perdão, a paciência. É a nossa função para com as crianças, e cercá-las de muito amor e carinho. Assim como também retribuirmos com muita gratidão aos nossos pais e aos nossos familiares quando eles chegarem à velhice, como eu disse anteriormente. Bom, lembrando que nada é por acaso, nós passamos, é importante lembrarmos que nós passamos por um planejamento reencarnatório antes de estarmos aqui. Nesse planejamento reencarnatório, foi feito um estudo pela espiritualidade amiga que trabalha nessa área sobre qual família, que deveria nos receber, quais as pessoas da nossa convivência. E aí é nos dada a oportunidade de nos reconciliarmos com desafetos do passado. E muitas vezes são esses desafetos do passado que são as pessoas que temos dificuldade de convivência nessa vida. Então, que nós possamos lembrar desse ensinamento de Jesus, que Jesus deu a Pedro, e quando passarmos por dificuldade de convivência, que nós possamos lembrar, eu quero construir o reino dos céus dentro de mim. Eu quero ter a paz, eu quero ter a alegria, eu quero desenvolver o amor no meu coração. Para isso, o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso aprender com essa pessoa? O que essa situação difícil vem me ensinar? Muitas vezes a dificuldade vem porque nós ainda temos muito orgulho, nós ainda temos muita dificuldade de perdoar, nós ainda temos muita dificuldade ainda de sermos humildes. Conforme nós vamos desenvolvendo, nós vamos tendo essa força de vontade de aprender, de resolver esses conflitos para podermos evoluir, nós vamos expandindo a nossa consciência. Então, mais uma vez, sempre é importante lembrarmos, e sempre eu vou falar isso, porque tudo isso que a gente estuda aqui juntos é uma lição para todos nós. E nós precisamos lembrar do maior instrumento que nós temos, que nos auxilia em todas as dificuldades da nossa vida, que é a oração. A oração nos liga à espiritualidade superior, a oração nos liga a Jesus, a oração nos liga a Deus. Nas nossas orações, vamos pedir a Deus que nós possamos ter mais facilidade na convivência com aquele parente difícil, que nós possamos expandir a nossa consciência para sermos humildes e enxergarmos qual lição temos para aprender com a situação difícil que nós estamos passando. Muitas vezes, o excesso de sensibilidade nos atrapalha a convivência. Precisamos lembrar que
uma dificuldade de um dia. Às vezes, né, a pessoa que nós tanto amamos nos trata mal algum dia, nos ofende ou nos magoa. E aí nós vamos voltar o nosso foco olhando só para esse acontecimento, esquecendo de tudo de bom que aquela pessoa já fez para nós. Isso é muito perigoso, porque isso afasta os corações. Nós precisamos exercitar a gratidão dentro de nós. Quanto mais nós exercitarmos a gratidão dentro de nós, mais nós vamos dando importância a tudo de bom que recebemos das pessoas e vamos aprendendo a perdoar esses acontecimentos pequeninos que acontecem no dia a dia, que se nós vamos dando o foco só para isso, isso vai se somando, né? As pequenas mágoas vão se somando, vão crescendo, vão ocupando lugar no nosso coração. Lugar onde deveria crescer o amor. Então, outro dia, né, eu falei aqui, acho que nem foi aqui na gravação, eu acabei falando lá no estudo presencial, que de vez em quando a gente precisa fazer uma faxina no nosso coração. Igual a gente faz faxina em casa, que a gente vai tirando, né, a faxina lá do nosso guarda-roupa, a gente tira as roupas que não usa mais, a gente limpa aquela poeira que está lá guardada faz tempo. A gente precisa limpar também as mágoas do nosso coração, semelhante à poeira que fica ali guardada, vai fazendo mal. Quando a poeira fica ali guardada e a gente vai mexer, começa a coçar o nariz, a gente começa a espirrar, tem pessoas que ficam até passando mal. Se a gente fica guardando essa mágoazinha aqui no nosso coração, ela vai ocupando espaço e vai atrapalhando o amor se desenvolver. De vez em quando a gente precisa fazer aquela faxininha. Quando a gente lembrar de situações que nos magoaram, tem muitas situações que a gente pode deixar para lá, que foi assim, a gente que deu importância demais para aquilo, a gente precisa lembrar, né, que todos nós temos um lado bom, então que nós possamos dar mais valor ao lado bom das pessoas, às qualidades das pessoas. Tem mágoas que são às vezes mais enraizadas, de situações que são mais difíceis da gente conseguir fazer essa faxina sozinho. Então, igual quando a faxina precisa ser mais pesada e a gente chama uma faxineira para nos ajudar em casa, então que nós possamos chamar Jesus para ajudar a limpar o nosso coração. Então, através da oração, do estudo do Evangelho, nós vamos fazendo essa faxininha aí. E que nós possamos começar hoje essa faxina, começar hoje. Vamos começar pelas pessoas que amamos. E isso inclui muito, gente, vou falar aqui, ó, para os casamentos. Vamos lembrar como que era quando a gente se casou. Aquele amor tão bonito, aquela amizade tão bonita. Por que a gente vai deixando isso diminuir com o tempo? Porque a gente começa a dar valor, a gente começa a dar uma atenção exagerada, excessiva para as diferenças. A gente começa a dar uma atenção exagerada para os defeitos. Por que antes a gente não dava isso? Porque a gente dava mais atenção para a alegria de estar juntos, a gente dava mais atenção para os sonhos que a gente queria construir, a gente dava mais atenção para as qualidades. A gente pode voltar a fazer isso, basta termos força de vontade e pararmos de dar atenção a algumas bobagens que a gente deixou tomar conta. Que possa partir de nós esse primeiro passo para a reconciliação, que a gente exercite isso primeiro com quem está próximo a nós. Nesse ensinamento de Jesus, continuou o ensinamento para Pedro e para todos que estavam ali ouvindo, dizendo: como que nós queremos louvar a Deus que está tão distante, sem aprendermos a amar quem está perto? Como é que nós vamos, almejar a vida feliz no futuro se nós não estamos fazendo a nossa parte hoje? A família é o grande instrumento que Deus coloca para nós, para que nós possamos construir
o reino dos céus dentro de nós. Fica esta lição tão profunda para a nossa reflexão da noite de hoje e que nós possamos agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, pela compreensão mais aprofundada, né, do Evangelho de Jesus, pedindo a Deus que possa fazer essa faxina no nosso coração, pedindo a Deus que amplie nosso entendimento da vida, que Deus nos dê muita força, muita coragem, paciência e resignação para vencermos todas as provas que são colocadas em nossa vida, que nós possamos juntos, unidos, darmos forças uns para os outros, possamos seguir os bons conselhos e possamos, dentro dos nossos lares, edificar o reino dos céus, através do exercício da paciência, da benevolência, da gratidão, do perdão, exercitando o amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos ensinou. Que a paz do Senhor da vida envolva todos nós, aos nossos lares e todos os nossos familiares na noite de hoje. Que assim seja. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus.